Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 107º encontro, Jeremias 49, do versículo de 1 a 6, contra Amon. Ouçamos o nosso texto, 49, de 1 a 6. Contra os amonitas. Assim diz Javé: será que Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Porque o Deus Melcom se apossou das terras de Gad, e o povo dele passou a morar em suas cidades? Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu farei ouvir gritos de guerra em Rabá, capital de Amon. A cidade se tornará um montão de ruínas, e os outros povoados serão destruídos pelo fogo. Então Israel despojará os que o despojaram, de Javé. Gema e Zebon, pois o devastador está chegando. Gritem de dor, povoados de Rabá. Air, vistam-se de luto, batam no peito, marquem o próprio corpo, pois o Deus Melcom irá para o exílio junto com seus sacerdotes e chefes. Como você se orgulhava do seu vale, cidade rebelde, confiando em seus tesouros, você pensava: quem virá contra mim? Veja, eu vou mandar contra você o terror, oráculo do Senhor Javé dos exércitos. O terror que virá de todos os lados. Cada um fugirá numa direção e ninguém reagrupará os fugitivos. Depois disso, porém, eu mudarei a sorte dos amonitas. Oráculo de Javé. Este é o nosso texto que nós vamos meditar. Amon é irmão e adversário de Israel. Amon é descendente de Lot. Seu grande erro foi ocupar a tribo de Gad. Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 28. O território dos amonitas ficava a leste do Mar Morto, e sua capital era Rabá Amon, hoje Amã, e foram tradicionais inimigos do povo de Israel, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Então, são inimigos do Reino de Judá, do Sul, inimigos do Reino do Norte, Israel. Versículo 1. Contra os amonitas. Assim diz Javé: será que Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Porque o Deus Melcom se apossou das terras de Gad, e o povo dele passou a morar em suas cidades? Esse versículo gira em torno do filho herdeiro, como se Israel não tivesse filhos. Os israelitas são filhos de Israel. O Deus Melcom apoderou-se do território, isto é, no caso, o povo, e eles levaram seu Deus para aquele território, como se fosse herdeiro, tomando a terra de Gad. A noção antiga era o seguinte: quando um povo vencia um outro povo, é que o Deus daquele povo era mais forte e é o Deus daquele povo que conduzia a vitória. Então, o Deus daquele povo vencedor apoderava do território, se tornava Deus daquele território, e o povo então apossava
do território que eles venceram. Malcom era o deus nacional dos amonitas. A herança tomada de Israel foi à força. Foi tirado dos filhos de Gad o direito à terra. O território de Gad ficava a leste do Jordão, diante de Jericó, onde os filhos de Gad se instalaram ao entrar em Canaã. Versículo 2. Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu farei ouvir gritos de guerra em Rabá, capital de Amon. A cidade se tornará um montão de ruínas, e os outros povoados serão destruídos pelo fogo. Então Israel despojará os que o despojaram de Javé. Um dia o Senhor destruirá a capital dos filhos de Amon, Rabá, e suas cidades. Então Israel, o herdeiro legítimo, ocupará o lugar tomado pelo intruso Amon. Quando o reino de Israel foi derrotado pela Síria em 722 e seus habitantes deportados, Amon apoderou-se de parte das terras de Gad. A destruição, isso aqui nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 15, versículo 19. A destruição das cidades fará com que o povo experimente o terror. Versículo 3. Gema, Ezebom, Air é devastada, pois o devastador está chegando. Gritem de dor, povoados de Rabá. Vistam-se de luto, batam no peito. Marquem o próprio corpo, pois o deus Melcom irá para o exílio junto com seus sacerdotes e chefes. As cidades de Amon, Rabá, Ezebom, Air serão destruídas. Sua confiança será transformada em terror. Sua segurança será transformada em dispersão e exílio. A dor se deve à destruição. As cidades destruídas e incendiadas devem então fazer luto pela derrota, pela tragédia. Como as cidades estão destruídas, a população deve vagar sem lugar. Ezebom era uma cidade moabita conquistada por Amon. O deus Melcom irá para o exílio. O deus Melcom irá para o exílio acompanhado de seus sacerdotes e chefes. Então, o deus Melcom, que havia invadido territórios inimigos e apossado esse território, isto é, onde o exército inimigo vence, o deus daquele inimigo se torna o deus daquela terra. Agora Melcom perdeu a guerra, agora ele, juntamente com seus sacerdotes e chefes, são conduzidos ao exílio. É o deus perdedor. E junto com ele vai aqueles que pertencem a eles, todas as autoridades, deixando então o povo sem o culto e a direção dos chefes do povo. Versículo 4. Como você se orgulhava do seu vale, cidade rebelde, confiando em seus tesouros, você pensava, quem virá contra mim? A cidade, o povo arrogante em sua prepotência, acreditava em sua força e riquezas. Este povo cairá. Forças e riquezas não sustentam o povo. Arrogância e prepotência são derrubadas. Javé é o Deus da história. Versículo 5. Veja, eu vou mandar contra você o terror, oráculo do Senhor Javé, dos exércitos. O terror virá de todos os lados. Cada um fugirá numa direção, ninguém reagrupará os fugitivos. O povo amonita era descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Eram parentes de Israel, mas se tornaram inimigos. Os amonitas foram destruídos também pelos assírios, como o reino do norte de Israel. A guerra trará terror aos amonitas. Os inimigos assaltarão as cidades de todos os lados. Não terão nova
força, né, como povo, porque não terão mais chefes para reagrupar os fugitivos e formar então uma nova resistência. Versículo 6. Depois disso, porém, eu mudarei a sorte dos amonitas. Como acontece com os outros povos castigados por Javé, Amon será restaurado. Vimos esta promessa dada aos egípcios, que diz: depois disso, porém, o Egito será habitado de novo, como nos tempos antigos. Jeremias, capítulo 46, 26. Vimos também contra Moabe. Nos últimos dias eu mudarei a sorte de Moabe. Jeremias 48, versículo 47. O mesmo vimos a restauração de Amon neste versículo 6. O único povo até aqui que não será restaurado será os filisteus, tanto de Creta quanto da faixa de Gaza, que termina a profecia dizendo: Javé destrói os filisteus e o resto da ilha de Creta. Jeremias capítulo 47, versículo 4 a 7. Essa é a reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.